Olá, amados, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, agora e todo sempre. Estou hoje aqui para entrevistar o nosso irmão Fábio sobre as interpretações de sonhos que tanto nós ouvimos falar, tanto a Bíblia nos relata, né? E Deus tem dado ao irmão Fábio o dom de interpretação de sonhos. Amém. Mas, para começar a nossa entrevista com o irmão Fábio, eu primeiro gostaria de falar do que está escrito no livro de Daniel, capítulo 2 e assim diante, porém não irei ler todo, só alguns desfechos, para a gente poder dar abertura ao nosso programa. Nosso programa falando com Deus. Amém. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 1, o Senhor nos diz assim: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, como introdução. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então veja que o poder que um sonho tem de nos tirar o sono. Então ele, Nabucodonosor, mandou chamar todos os feiticeiros da região para interpretar os seus sonhos. Todos eles interpretavam de maneira errada e não convencia a Nabucodonosor. Foi quando Nabucodonosor mandou que ele soube que existia esse preso chamado Daniel e que ele interpretava sonhos. Ele foi chamado para interpretá-los. E Daniel interpretou exatamente o que o sonho de Nabucodonosor queria falar, a parábola que os sonhos representavam. Então, a ciência diz que o sonho é apenas um sonho daquilo que o homem, a mulher ou a criança pensou durante todo o dia. Ele diz que a sua mente maquina tudo aquilo e guarda para depois. Baseado nesta questão, vou passar para o irmão Fábio algumas perguntas, a qual ele vai nos dar a resposta. Eu sei que é uma resposta sábia, inteligente, da forma que ele vai nos passar esta informação. E essa mania que você tem de dizer que sonho é apenas um sonho, acaba a partir de agora com o nosso entrevistado da nossa Falando com Deus. Irmão Fábio, já se tem muito blog a seu respeito na internet, e que por sinal é muito visitado. Inclusive eu fui um desses visitantes, gosto muito dos seus blogs, do seu Orkut, que fala a respeito das interpretações de sonhos. Irmão Fábio, como eu falei agora há pouco, que está escrito em Daniel, capítulo 2, é sobre a questão de Nabucodonosor. O que você tem a me dizer sobre a interpretação que Daniel fez a respeito do sonho de Nabucodonosor, uma vez que os feiticeiros não conseguiam o interpretar? Morreu porque Deus revelou, foi interpretado. O que você me diz, como iniciou e como esse fato tem assim expandido na rede? Isso começou, este dom precioso, existe dom que Deus concede já desde nascença. No início, eu não compreendia esse dom que Ele tinha me dado. As pessoas me contavam os seus sonhos e naquele mesmo momento começava a vir as interpretações e eu passava para aquela pessoa como se fosse um conselho, como alguma coisa que eu achava e não tinha ainda compreendido. No momento em que eu passei a servir a Cristo, então José Raimundo, e como fora feita esta pergunta sobre Nabucodonosor e sobre estes sonhos, na qual não foram interpretados pelos magos da época. Em primeiro lugar, os sonhos, para ser interpretado, primeiramente tem que estar na direção de Deus. Porque quem interpreta os sonhos não é o homem, mas é por intermédio do Espírito Santo e do próprio Deus é quem revela os sonhos. Você pode observar que Daniel, ele pediu um tempo ao rei. E durante aquele tempo, ele foi orar a Deus e Deus
lhe revelou a interpretação do sonho de Nabucodonosor através do próprio sonho com Daniel. Então, quando Deus ele quer revelar, ele revela. E é dessa maneira que Deus ele usa na interpretação dos sonhos. Mas, voltando para o seu lado, Fábio, como foi que aconteceu? Como foi que você percebeu que Deus tinha lhe dado esse dom de interpretação? Que a gente sabe que você é muito usado por Deus, né? Que o que você faz não é por sua vontade, não é por suas interpretações, mas a gente sabe que é o Senhor te usando. A gente conhece isso, e por ser seu amigo pessoal, eu tenho visto alguns e-mails que você tem recebido de pessoas que têm lhe dado credibilidade, né? E depois tem dito que verdadeiramente esse fato aconteceu, ou que a sua mãe morreu, o seu irmão morreu. Em primeiro lugar, eu fico bastante grato por estar sendo entrevistado aqui pelo professor. Então, foi crescendo mais aquele dom de interpretar, e as pessoas sempre continuavam me contando os seus sonhos, e eu sempre ficava assim me perguntando por que as pessoas sempre vêm até mim e me contam esses sonhos. Aí foi quando eu comecei a procurar na própria palavra de Deus e vim compreender que Deus tinha me concedido este dom de interpretar os sonhos, porque as pessoas contavam e recebiam as suas interpretações e era cumprida na íntegra, porque o que Deus interpreta, cumpre. Até porque a questão de Daniel, né, nós podemos observar que Daniel passou a ser idolatrado por essa questão. Só que Daniel, em momento nenhum, ele dizia que aquilo vinha dele, mas que vinha do Senhor. E até porque a gente entende isso aí como um propósito de Deus na vida de Daniel, né? Porque Daniel tinha sido preso, Daniel estava, né, passou a trabalhar com o rei, como os intérpretes de sonhos, podemos dizer assim, né? Ganhou a confiança do rei, né, a respeito dos seus sonhos. E a mesma coisa tem acontecido com você. Você tem ganhado credibilidade com isso, e pelo pouco que eu percebo e que eu conheço de sonhos, né, você não se deixa levar por esse dom, por essa preciosidade, como você disse anteriormente, né, com essa preciosidade que Deus lhe deu. E que a todo momento a gente sabe que você sempre diz que Deus é quem interpreta, como foi a frase que você disse alguns minutos atrás, que é Deus que é o interpretador dos sonhos, você é apenas o mensageiro dessa situação. Mas como foi que você teve a ideia, Fábio, de colocar um blog, que a gente vai deixar aqui embaixo o endereço, logo a gente vai colocar o endereço aqui embaixo, né, dos seus blogs, né, vamos deixar também o link do Orkut dele, né, para que você aí possa assim também mandar um e-mail para ele. Caso você não consiga mandar o e-mail para ele, você pode estar mandando um e-mail para mim, eu estarei passando para ele para unipaiva@hotmail.com, né? Então, como foi que você teve essa ideia de colocar esse blog no ar? Eu sempre, quando isso começou a acontecer, aqui na minha cidade, muitas pessoas sempre me contavam os seus sonhos. E eu dizia assim dentro de mim: Senhor, eu queria também ajudar outras pessoas que eu não conheço, pela internet. Só que na época eu não sabia lidar com a internet. Então, uma das pessoas que me ajudou muito e que me incentivou para criar o blog Intérprete de Sonho está aqui na minha frente, José Raimundo dos Santos Paiva. Desde já eu agradeço muito pela sua ajuda. Quem me incentivou a criar este blog foi você. Eu me sinto até elogiado, né? Mas, né, fiz a pergunta para que vocês soubessem, né, como foi que tudo começou na vida do Fábio, e que nada é por acaso, né? Tudo tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um princípio que é o fundamento da história, né? Mas eu quero assim te agradecer por sua entrevista, né? Pela a sua palavra aqui conosco hoje, né? Nossa falando com Deus, né? E nós temos que te agradecer.